Aterramos sondas e astronautas na Lua muitas vezes, e parecia que não havia muito mais a descobrir, mas parece que a Lua tem algumas surpresas para nós. E embora tenhamos estudado o nosso sistema solar e considerado as viagens interestelares, parece que ignoramos muitos dados valiosos relativos aos nossos vizinhos espaciais. Acontece que não sabemos tanto sobre a Lua como pensávamos. Quem teria pensado que nossa Lua é como uma bola de discoteca? É verdade, os cientistas estão tentando descobrir a origem de algumas luzes estranhas avistadas pelos telescópios. Estarão ali alienígenas construindo uma base? Ou está algo ainda mais bizarro acontecendo lá em cima? Você está prestes a descobrir. Embora a Lua tenha cerca de 4,4 bilhões de anos e não mostre sinais de vida, não está completamente morta. Na verdade, a Lua ainda está ativa em algum sentido. Ao longo dos últimos 2 séculos, as pessoas têm notado uma espécie de cintilação peculiar na sua superfície. Esta ocorrência foi denominada de Fenômeno Lunar Transitório, ou TLPs para abreviar. Esta estranha cintilação na Lua foi confirmada cientificamente pela primeira vez em 1958. Segundo os observadores, estes flashes ópticos vêm em diferentes cores, como vermelho, azul, violeta ou outras tonalidades. Os TLPs duram normalmente 1 segundo ou 2, até desaparecerem, mas também há dados que mostram rajadas de luz a longo prazo. Alguns deles foram descobertos para durar de vários minutos a algumas horas. Mas a duração destes acontecimentos leves não é a única coisa que intriga muitos observadores. Seu tamanho é outro aspecto interessante. Alguns TLPs podem variar de algumas milhas a algumas centenas de milhas de diâmetro. Este fato aprofunda significativamente o mistério em torno da fonte destes flashes ópticos, e eles também não são uma ocorrência rara. De fato, os dados recolhidos por um investigador com sede no Reino Unido revelaram cerca de 3.000 relatórios TLP, mas muitos destes relatórios podem ter sido enviados por astrônomos inexperientes. Com o passar dos anos, os astrônomos modernos equipados com telescópios avançados continuaram a reparar no piscar da Lua. Mais tarde, a Agência Espacial Europeia decidiu estudar este fenômeno. O telescópio Neliota da agência mostrou algo surpreendente. Há muito mais eventos de TLP acontecendo por lá. Outro fato intrigante é que estes brilhos foram vistos em diferentes locais da superfície da Lua, mas ocorrem frequentemente em locais, como a cratera de Aristarco. O que é que os cientistas pensam que está causando estes misteriosos flashes de luz? Serão alienígenas? Bom, não há uma única explicação. E porque pode haver várias múltiplas razões para que aconteçam, compreender a origem por detrás dos TLPs é um desafio. A explicação mais plausível são os ataques de meteoritos que geram flashes brilhantes à medida que colidem com a Terra. O outgassing lunar é uma razão também. Agora, a fuga de gás significa simplesmente que o gás está saindo do interior da Lua, e este processo pode ser causado por diferentes eventos. Assim como a gravidade da Lua causa marés na Terra, por exemplo, o nosso planeta faz algo semelhante em troca. A Terra pesa 81 vezes mais do que a Lua, e isso significa que tem uma maior atração gravitacional. Devido a isto, as forças das marés podem elevar a superfície lunar até 49 polegadas, 125 centímetros, e causar a fratura de rochas na Lua. E à medida que a superfície da Lua se move, os gases do interior escapam e formam nuvens que refletem a luz solar. Mas como satélites, aviões e fenômenos atmosféricos, tais como anéis de luz criados quando a luz é refletida ou refratada por cristais de gelo na atmosfera também podem ser vistos por telescópios, estes podem ser confundidos com a Lua piscando, e isso só contribui para o mistério. É por isso que os cientistas planejam estudar mais de perto estes eventos luminosos. Recentemente, os astrônomos tiveram a ideia de utilizar um novo sistema de telescópio que constituirá em 2 tubos telescópios numa única montagem, e ambos os tubos serão equipados com câmeras operadas por 2 computadores diferentes. Assim, como estes telescópios observam a Lua e registram quaisquer TLPs, os computadores, alimentados por inteligência artificial, analisarão a informação recebida. Dada a enorme quantidade de dados, o software aprenderá a diferenciar os TLPs de qualquer outro objeto que se atravesse no caminho das lentes dos telescópios. Parece que a Terra e a Lua têm algumas coisas em comum, e algumas dessas coisas são mais semelhantes do que alguma vez se poderia imaginar.
Embora todos estejamos familiarizados com terremotos, a maioria de nós nunca ouviu falar dos terremotos lunares, e eles são uma coisa real. Como o interior da Lua continua a arrefecer após sua formação, a sua superfície encolhe. Como resultado, a Lua fica enrugada, mas como a sua superfície é tão frágil, quebra-se, criando escarpas de defeito, um desvio causado pelo escorregamento do defeito. Isso é algo semelhante à forma como uma uva se transforma numa passa. De fato, ao longo de algumas centenas de milhões de anos, podemos dizer que nossa Lua ficou 50 metros mais magra. Todo esse processo leva muitas vezes ao que os sismos lunares se transformem. Segundo os cientistas, os terremotos lunares causados por estas falhas podem ser bastante fortes, até 5,5 na escala de Richter. Um terremoto de tal magnitude é capaz de danificar edifícios antigos e outras estruturas fracas, mas enquanto os terremotos duram normalmente cerca de 1 minuto ou menos, os terremotos lunares podem durar 20 vezes mais. Há bastantes fenômenos na Lua que podem ameaçar qualquer pessoa que a visite, e já que a NASA ainda quer enviar astronautas para lá e até colonizar a Lua, temos que aprender mais sobre seu ambiente antes de o fazermos. Um dos desafios seria criar um habitat com materiais super flexíveis, capazes de resistir aos tremores recorrentes. Apesar de muitos fenômenos perigosos, a Lua também é conhecida por produzir algumas ocorrências inofensivas, e esta é, na verdade, bastante interessante de se observar. Todos sabemos o que são os arco-íris, mas e se lhe disséssemos que a Lua pode criar arco-íris como o Sol? Os arco-íris lunares são fenômenos raros que podem ser vistos na Terra. O mecanismo é idêntico ao de uma formação de arco-íris, mas ao invés da luz solar, é a luz da Lua que se curva e se reflete fora da água. E à medida que a luz se dobra pela segunda vez, a luz branca divide-se em comprimentos de onda mais curtos, azul e violeta, e mais longos, vermelhos. Ou seja, é o ângulo da luz que torna o arco-íris colorido. Mas como a luz da Lua é menos intensa, cerca de 400 mil vezes mais escura do que a luz do Sol, as cores do arco lunar são muito mais escuras. Tão escuras que não podem ser detectadas pelos olhos humanos. E se por acaso você conseguir ver com seus olhos, você veria numa paleta de cores mais esbranquiçada. Dito isto, os arcos lunares são bastante difíceis de detectar, e há algumas razões para isso. Eles só podem ser gerados se a Lua estiver bastante baixa no céu, quase perto do horizonte. Além disso, a Lua tem que estar cheia, e o céu deve estar limpo, sem nuvens e bem escuro. Além disso, é preciso estar de frente para uma cascata ou névoa enquanto está de costas para a Lua. Ainda assim, se alguma vez tentar observar este fenômeno, o Parque Nacional Yosemite da Califórnia, Cumberland Falls e a Victoria Falls seriam alguns dos melhores locais para capturar. Agora, o arco lunar é bastante espetacular, se tiver sorte e ver um. Mas há outro fenômeno semelhante de agarrar os olhos, chamado halos lunares, e não é preciso ir a lado nenhum para os testemunhar. Também conhecido como anel lunar, forma-se um círculo em volta da Lua em cirros de nuvens. O que é interessante nas nuvens é sua alta concentração de cristais de gelo em forma de hexágono que a luz da Lua atravessa e se refrata. Mas ao contrário destes acontecimentos facilmente observáveis, a Lua tem outros segredos difíceis de detectar. Há pouco tempo atrás, os cientistas detectaram um enorme objeto enterrado sob a superfície da Lua. O polo sul da Lua Aitken é a maior bacia de impacto conhecida em todo o sistema solar, e quando os investigadores estudaram a crosta da bacia, repararam numa massa subterrânea que não deveria ter existido. Era uma enorme bolha com núcleo metálico encontrada a uma profundidade de cerca de 290 quilômetros. Quando os cientistas fizeram as suas contas, concluíram que sua massa era aproximadamente 2,2 quintilhões de quilos, a mesma coisa que 6 bilhões de prédios do Empire State, em Nova York, e fez com que o chão da cratera se afundasse cerca de 1 quilômetro. Então, de onde veio esta bolha? Bem, a resposta mais comum é que a Lua teve uma grande colisão com um asteroide, e como o diâmetro da cratera é pouco mais de 2.500 quilômetros, já é possível ter uma ideia do tamanho do asteroide. Outros cientistas acreditam que a bolha foi formada durante a fase de arrefecimento, quando ainda havia magma líquido na superfície da Lua. Desde muito tempo, a bacia tem vindo a captar a atenção da comunidade científica, e a curiosidade só cresce. Existem já várias missões planejadas para a cratera, e o Polo Sul vizinho é conhecido por ser rico em recursos valiosos. Uma delas é o acesso à luz solar, que permite a utilização de energia solar. Outras é água, congelada para ser preciso. Tudo isso representa um espaço precioso para experiências, uma vez lá chegados.
Aprender mais sobre o que está à nossa frente, com facilidade de acesso, pode nos dar pistas sobre objetivos mais ambiciosos. A Lua pode nos ensinar algo que se tornará possível a colonização de Marte, ou nos dar um plano a curto prazo. Só precisamos olhar para o nosso próprio quintal e estudar o que está aqui primeiro e depois ir para onde nenhum homem antes foi. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir.